um apartamento com boas soluções de arquitetura, mas acima de tudo, um apartamento com muita personalidade. Os donos sabiam o que queriam, sabiam o estilo que queriam. Eu acho que vai ser interessante, porque tem várias sacadinhas de marcenaria, umas soluções diferentes nesse apartamento com o projeto do Estúdio Elan. Bom, tô filmando, está vendo, de um camping, aqui o motorhome. Tô fazendo uma viagem em família, 2 semanas pela Califórnia. Tô gravando tudo, porque depois eu vou fazer um vídeo aqui no canal, contando um pouco de como que tá sendo essa experiência. O motorhome é isso daqui, ó. Tudo bem? Tudo bom? E aí, como é que você tá? Vontade, por favor. Bom, eu já conheci um pouquinho pelas fotos da Mari. Sim. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Uau, já adorei essa Aldrava! Que demais! Autêntico do início ao fim. E aí, me conta desse projeto. Olha, O prédio... Ah, peraí, tem o microfone. Pera. Eu dei uma olhada, o prédio eles estão entregando ainda. Então, Tipo, é bem novinho, então. Tem bastante coisa entregando ainda, bastante obra rolando, mas não é deixa eu fechar aqui. Não é tão novo, não. Entregou no meio do ano passado. Ah, mas você pegou ele... Meio Ih, pro peraí. Foi. Fechou. E ele... Mas você pegou ele no chão, Contrapiso. Contrapiso. E como é que vocês se conheceram? O Rô trabalha com, né, um dos clientes trabalha com o marido da Ale, que é a minha sócia. Ah, tá bom. Então daí vocês já se conheceram antes. Exatamente. Mas é o primeiro projeto que vocês fazem pra ele. Isso, é o primeiro projeto que a gente faz pra ele. E vamos fazer o tour, então. Aqui do meu lado já é o lavabo? Já é o lavabo. Ah, quantos metros tem? 123. 123. Exato. E vocês mantiveram a planta original, assim? Não. Quando eles compraram o apartamento na planta, eles já pediram algumas modificações, né? Que a construtora mesmo permite, mas a gente mudou algumas coisinhas, sim. Vai dar pra identificar bem. Então lavabo. Já vamos fazer o tour completo desde o início. Vamos já fazer o tour, então. Uau! É um lavabo bem pequenininho, mas gente! bem diferentão. Me conta coisas. Ah, não acredito! Exato. Se eu apagar a luz, ainda todas apagam juntas? Não. Ah, mentira! Não, pera, você vai ter que me contar aqui passar muito legal, né? Muito! Esse artista, ele faz vários quadros, o Zuman, ele faz vários quadros que tem esse efeito. Então ele coloca uma luz negra aqui em volta da moldura e aí ele usa essas tintas bem... Gente, que demais isso! E aí o Rô que escolheu esse quadro bem de banheiro mesmo. Bem temático. Demais. Mas e aqui a parede? E aí a arte é do Antônio Mosco, é um grafite do Mosco, que acho que também tem tudo a ver com quadro, né? Então deu uma combinação bem bacana. Ele veio aqui no apartamento, fez a arte, foi fazendo, né? Desenvolvendo, mandando foto, aí os meninos foram dando uns toques, enfim. Aí, que demais! Foi bem personalizado, assim, e ele é um artista fantástico. Bom, eu acho que talvez tenha sido o lavabo mais diferente que vocês fizeram. Foi. Né? Foi. Olha. E aí, além de tudo, a gente usou essa textura na parede, né? Então... Ah, que textura parece é essa? um asfalto. É da Texturicia. É uma areinha, tá vendo? Que ela tem essa... de várias cores? Tem de várias cores, vários acabamentos. E aqui, como a gente queria dar esse toque mais escurão, acabou ficando tudo preto, com teto preto. A gente usou esse espelho que ele tem o efeito envelhecido, né? Então ele é oxidado aqui nas laterais. Onde vocês encomendaram esse espelho? A gente encomendou esse espelho de uma empresa que, enfim, eles fazem sob medida, né? Isso é um efeito que acontece com o tempo, né? Mas eles conseguem fazer essa simulação.
E aí ainda eles conseguiram fazer só nas bordas para o espelho ainda ficar útil, né? Então você conseguir se ver, enfim. Aí aqui no apartamento a gente fez a integração, né, da sala e da varanda. E aí a gente criou esse grande espaço aqui para eles receberem os amigos, receberem os familiares. Então aqui vocês abriram 100%? 100%. Tá. Aí a gente expôs aqui as vigas e os pilares do apartamento, né? Então era um... Ah, porque originalmente lá era só varanda. Só varanda e aqui era fechado. Tá. Né? E do lado de lá era a lavanderia e aqui a parte da varanda, né? Aí a cozinha era bem aqui onde tá o sofá, então a gente trouxe tudo pra cá e integrou lavanderia e cozinha aqui nesse ambiente. Então ficou uma cozinha discreta e funcional ao mesmo tempo. E aí a gente fez essa estante com um revestimento que ele tem essa textura de pedra natural atrás. E a gente colocou a iluminação pra evidenciar mais essa textura. E o que é? É um porcelanato. Gente! Uma textura, é um revestimento mesmo. E aí ele tem esse efeito de pedra. E aí a gente colocou o sofá na frente, então ficou esse pedaço assim de tom mais escuro. Eu vou te falar, vocês deixaram uma área de circulação muito boa. Exato, né? Ele fica bem amplo, boa. assim. E era a intenção, era a vontade dos meninos, né? Então, tá recebendo gente que quer puxar uma poltrona pra cá, a cadeira pra lá, assistir TV. Então, eles conseguem deixar o ambiente muito dinâmico, conforme o que eles estão fazendo, quem eles estão recebendo, né? Então, era o principal ponto deles, assim. Que legal, de deixar o ambiente bem abertão. amplo. Aí, não, porque assim, eu tô imaginando já a planta original, se aqui fosse a cozinha, você entraria por um corredor, quer dizer, outra uma dinâmica muito mais... fechadinha, né? E aqui tinha a porta, então você entrava pra cá e tinha a lavanderia, tinha uma outra paredinha bem pequenininha aqui, então... Era outra proposta. Quebrava bastante os espaços, então isso aqui, foi trouxe uma amplitude para o apartamento e permitiu que a gente usasse cores mais escuras, que era um dos pedidos. Isso, exato. Então, tanto as cores mais escuras, como, enfim, itens mais coloridos, mais ousados, sem ficar com um apartamento muito apertado, né? Então, porque entra muita luz natural. Quanto tempo de obra? Foram, acho que 6 meses. Até que foi rápido. Não foi uma obra... Foi uma obra grande, né? Teve bastante intervenção, mas não foi muito longa. Aí a gente fez essa bancadona aqui em pedra, né? Ele é o preto São Gabriel, mas tem um acabamento diferente. Conta disso. Porque eu acho, às vezes as pessoas elas têm um receio de usar o São Gabriel, né? E é tão injusto isso com o São Gabriel. É um custo-benefício ótimo, ele fica com um aspecto bonito, mas é porque ele é muito usado por conta do custo-benefício, né? Então as pessoas acabam ficando com esse preconceito de usar, mas a gente consegue colocar um outro acabamento nele e dar uma outra carinha. Esse é o acabamento, porque tem 3, né, basicamente. É o polido, conta um pouco disso. O polido é o que a gente mais vê, assim, né? Isso. Que, tipo, tem mais em bancada. Exato, que é o que eles passam várias lixas e aí dá aquele aspecto bem lisinho e brilhante. Exato. Esse é o escovado, então ele passa uma quantidade de lixas menores, mas ele continua impermeável, então funciona para a cozinha também. Não mancha. E aí ele fica ele tem também uma textura, ele não fica completamente liso. É muito legal isso. Não fica completamente liso e ele não fica brilhante, então também dá um efeito bacana. Aí a gente fez toda essa lateral, enfim, pele inteirinho de pedra. E do outro lado a gente tem a parte... aqui vocês colocaram o interruptor? Também. Olha! E ele tá tão discreto. Você sabe que eu não sei nem se vai aparecer no vídeo aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Talvez agora... Deixa eu vir pra cá. Se a gente apagar, eu acho que acende a luzinha dele. Agora dá. Mas foi legal, porque ele tá super discretinho. Exato, fica super discreto. E aí o interruptor também ajuda, né? Porque ele é inteiro preto. E aí a gente trouxe a parte mais funcional da cozinha para esse lado que não fica tanto em vista. Então, quando você tá na sala, você tem um ambiente mais clean, né? Com os armários fechados, enfim, fica só o bloco da geladeira, bancada aparecendo. E aí do outro lado que a gente tem todas as funções. Então tem micro-ondas, lava-louças, o forno, fica tudo desse lado aqui escondidinho. Legal isso.
E daí vocês escolheram todos os equipamentos escuros? Todos os equipamentos escuros para ficar bem integrado, bem Mas eu vou te falar harmônico. que até quando a gente entra, como tem o sofá, ele fica discreto. Esconde, Você não é muito discreto. Esconde. E aí tem tantas outras coisas interessantes na sala que você não olha direto pra cá, né? Você olha pra poltrona, pro espelho que também é envelhecido. Ali na viga a gente também fez a arte do Mosco, né? Então ele fez a pintura tanto no lavabo quanto aqui na viga. Por quê? A gente tem esse duto. Como a gente deixou tudo na laje, a gente tem todas as toda a infraestrutura que fica passando no prédio e ali tem um duto de esgoto, que é aquele duto maiorzão. Tá, que não pode mexer de jeito nenhum. Que não pode mexer. E aí a gente escondeu ele. A opção era ou pintar o duto ou fazer uma sanca e fazer alguma coisa aqui na sanca. E aí a gente escolheu evidenciar ela dessa forma. Então, a mesma pintura que o Mosco aplicou no lavabo, a gente acabou aplicando aqui também. Aí os meninos trouxeram esse quadro que entrou super bem também com toda a combinação. Então, deu super certo. E eles já tinham o quadro? Esse aqui, se eu não me engano, eles já tinham. Aqueles dois eles acabaram comprando, né? Londres e Rio na Caveira. Esse móvel aqui também, tanto a mesinha de centro quanto esse móvel a gente mandou fazer com a Brown Steel, né, com uma serralheria. Olha! Então, como é que chama a serralheria? Chama Brown Steel. E eles fazem a estrutura, estante, mas também mobiliário. Fazem essa parte de mobiliário, eles têm um cuidado bem bacana. Assim, é legal você falar, porque não é toda a serralheria que tem esse detalhamento fino, né? Sim, e eles vão desenvolvendo a peça junto com a gente. Então aqui, por exemplo, eles pegaram essas peças, várias peças assim, usadas, né? Então a rodinha de um carrinho usado, enfim, esse tampo também. E aí eles vão dando tratamento, vão colocando no formato. E aí, por exemplo, os rebites, a gente pediu para eles colocarem, né? Os meninos gostam, enfim, a gente pediu para eles colocarem. Aí aqui... o Rô viu uma referência bem bonita que tinha essa cantoneira, a gente pediu para ele fazer a cantoneira. Então eles foram fazendo e montando o móvel bem junto acabado, com a gente. Hein? E aí eu mandando foto, então o tom, ficou muito alaranjado, tá muito puxando pro ferrugem, vamos passar um produto para deixar ele um pouco mais escuro. Depois eu vou pegar esse contato. Eles são ótimos, super queridos também, enfim. Fizeram um trabalho super bacana e aí fizeram esse buffetzinho também, né? Esse móvelzinho de apoio também. E aí a mesma coisa, né? Eles já têm alguns móveis que têm essa linguagem, então a gente viu dentro do catálogo e encaixou super bem. Era? Que é essa parte de baixo aqui, né? Esse aqui foi uma outra serralheria que eles trabalham com a gente também há algum tempo e eles fizeram a estrutura, porque a gente teve a ideia de fazer essa mesa com os tijolos de vidro. Que tá muito diferente. E aí o tijolo de vidro com a iluminação de LED embutida para dar esse efeito de que a mesa tá acendendo, né? Então eles fizeram a estrutura, né? Uma outra serralheria fez a estrutura da mesa já do tamanho certinho pra gente encaixar esses tijolos de vidro. Tijolos. E aonde que tá a iluminação? Você passou uma fita na lateral. Isso, porque o tijolo de vidro ele tem uma barriguinha assim, então a gente cola aqui na lateral da estrutura e ele ilumina pra dentro. E como é de vidro, ele faz esse efeito e acende a mesa toda. Gente, mas o apartamento deve ser, tipo, à noite... Sim, fica muito legal. Deve ser muito legal. Nossa, ele fica incrível. Tem uma super vista também, que hoje tá um dia feio, né? Mas enfim, tem uma super vista e no fim do dia a iluminação aqui ficou super bacana também. Então dá pra fazer várias cenas e aí aqui aceso fica super bacana. O Rô costuma trabalhar daqui, né? Então fica um postinho de trabalho ali com computador e tudo mais. Então hora é o escritório, hora é um bar. Exatamente. Depois das 6 ele... O logo off, caneta cai e aí já tá aqui o quê? O bar. Já pega a tacinha, já monta o drink, tá tudo à mão, tudo pertinho, entendeu? É um incentivo ali pra você seguir firme, porque logo tem a recompensa. Então a gente fez essa mesa, né? A gente fez o desenho dessa mesa também, então desde o pé até o tampo aqui, ele tem todo esse detalhe do tijolo de vidro, e aí a gente compôs junto com esse banco que tá engastado aqui na mureta do... como que vocês... tá bom. Foi moldado aqui também. Né? Então... Não, pera, eu quero que você me conte como que eles executaram, porque ele tem esses
essas falhas, né? Exato. Então, o que a gente fez? A gente montou a estrutura dele com os vergalhões, né? Então, eles fizeram um molde em madeira. Tá. E aí, a gente colocou os vergalhões. Aqui, ele tá bem estrutural mesmo. Ali, só que tem um cantinho que tá todo quebradinho, que a gente fez ele num formato um pouco mais estético, mas ainda assim, também, ele é bem estrutural. Tipo, eu poderia sentar. Pode sentar tranquilamente. Então, aqui, normalmente, a gente faz o vergalhão reto, né? Então, quadradinho. Aí, aqui, como o banco tem essa diagonal, a gente fez o vergalhão na diagonal também pra acompanhar, entendeu? E aí, gente, aqui, muito legal. Aí, a gente vai preenchendo isso. A gente coloca uns isopores. Isopor mesmo. E aí, a gente vai moldando com a mão. E aí, preenche no concreto. Aí, onde fica o isopor... Depois você tira. Ficam com essas falhas, aí depois a gente tira e aí fica esse efeito. Entendi. Exato, a gente molda ele com isopor. Agora que você falou, agora que você falou do isopor, eu acho que aqui dá pra ver as bolinhas, mas é muito discreto, enfim. Sim. Muito legal. Nada que quebrar o concreto também não criasse, não assim as esse bolinhas, efeito. Mas também fica esse efeito, né? Agora, isso, vocês chegaram nessa técnica aqui, né? Ou seja, a gente já tinha feito uma mesa de jantar de concreto em loco também, em um outro apartamento, que foi o mesmo estilo. E aí a gente replicou pro banco aqui, porque funcionou super bem, são estilos parecidos e fica uma coisa muito única, né? Trabalho com a mesa de jantar. E aí a gente usou como se fosse escada, né? Quando a gente faz armário embaixo de escada, a gente fez a mesma coisa aqui. Então, a gente colocou armário em todos os cantinhos possíveis. Tudo. Exato. E aí deixou esse efeito aqui pra cair na mesa de jantar. Gente, isso tá muito legal. Porque o mais óbvio seria você só encostar a mesa, né? Isso, exato. E aí, no fim, a gente acabou deixando aqui o espaço mais funcional, bem integrado, com esse detalhe aqui, só pra fazer a integração dessas duas peças. Agora é um mesão, né? Tem que 1,20? Uma super mesa de 1,20, 1,80, 2,20, se eu não me engano. Com as passagens confortáveis, né? Então aqui a gente queria também deixar um espaço confortável, aí a passagem também. E aí isso acaba ajudando a gente nesse sentido, né? Porque a gente consegue deixar os elementos juntos e não prejudicar a circulação. Então funcionou super bem também. Mas a mesa, vocês que desenharam, o pé é no mesmo vergalhão que a gente fez, o vergalhão do banco. Então ele também é desenhado, aí veio a estrutura, depois o marceneiro veio, mediu e fez a mesa bem estruturada também. No pau-ferro, né? Então a gente usou a mesma madeira no ambiente todo. Bem bonitos, né? Você sabe o que é? O quê? O material? É o pau-ferro. Olha. Pau-ferro. Agora você aproveitou tudo. Aqui é um armário? Esse aqui que tá bem aí embaixo da viga? Ó, aqui a gente tem um paneleiro com uma fruteira aqui embaixo. Ah, olha! Então, um espaço com bastante armazenamento. Aqui tem espaço de dispensa. Porque aqui é tipo, como se é cristaleira, mas é dispensa também. Exato. Aí tem dispensa, enfim, espaço para colocar as panelas. Deixa eu ver que air fryer que é essa, que eu tenho. Ela tá bonita, assim. Da Valita. Não, eu tô te falando porque todas as que eu vejo são horríveis e essa daí eu achei ela discreta, né? Aí aqui a gente tem, na mesma largura da viga, você colocou o porta... isso daí é muito de bom. Tempero e mantimentos. E aí o Rô achou os potinhos que encaixam perfeitamente aqui, então ficou ótimo. Nossa, tem bastante espaço, hein? Isso aqui ficou bem útil. Aí aqui nós temos a lavanderia escondida. Mentira! Não acredito! Aí, tá muito bom isso! O aquecedor ficou aqui dentro, o tanque bem discreto, máquina escondida e o varal revestido no mesmo material do armário, então é o mesmo MDF. Mas o varal, assim, não tem essa solução pronta, né? O marceneiro... Tem, mas só que ela não é revestida no mesmo material, né? Mas isso aqui é fácil de encontrar, eles... Enfim, fazem com uma certa frequência e fazem no mesmo daí você fez no mesmo. Exato.
Aí fechadinho aqui, Tá ele bonito, a hein? porta fecha com ele aberto, então se quiser colocar alguma coisa menorzinha para deixar secando, funciona tranquilamente também. Eles podem deixar aqui fechado. Que e aí, ótimo! aqui está uma lavanderia escondida. Muito bom! Ficou legal, né? Aí a pedra, ali no fundo, a gente usou a mesma pedra que tá atrás do sofá, né? Então esse revestimento aqui é o mesmo. E é um sistema bem fácil de usar também. Fica guardadinho. O preto São Gabriel, mesma história. Ele escovadinho aqui. E a máquina escondidinha na parte de baixo. Aqui ainda com um armário para guardar balde. Putz, que demais! Então tem bastante espaço. As caixas ficaram escondidinhas aqui também. Originalmente, então, a lavanderia seria aí, assim, nessa região. E aberta. Aí a gente não mexeu no ponto do aquecedor, a gente só desceu o ponto do gás. Tá. E aqui, e aqui mais você um tem, espaço. tipo... vassoura, acessórios, rodas, itens maiores e os produtos de limpeza que ficam separados do resto. Então, acho que ficou uma setorização bem interessante. Deixa eu ir aí pra filmar melhor. Putz, ficou muito bom. E aí tem essa setorização que fica interessante, porque a gente tem produtos de limpeza aqui, tem a lavanderia, e aí separa completamente da parte cozinha. da cozinha, né? Maravilhoso. E aí com bastante espaço. Profundo, e eles são super, né? Super organizados. Bom, isso então, diga-se de passagem. Organizadíssimos. Então ajuda também, dá mais espaço ainda. E aí a gente fez esse detalhe de acabamento aqui na parte de cima também com a sanca, porque a gente também tem algumas infras. Tá. E aí para dar o acabamento, colocar uma iluminação diferente, a gente acabou fazendo no mesmo material do restante do armário. Tá. Então aqui vocês usaram para suporte de iluminação, mas tem uma função mesmo. Vocês têm... Tem bastante infra passando aqui, porque é toda a parte de cozinha e lavanderia dos apartamentos, né? Então tinha mais coisa do que só um elemento passando. Então a gente acabou trazendo pra cá. E ficou muito legal aquele móvel na diagonal ali. A gente fez ele chanfrado, né? Então tem um espaço de armazenamento, mas para não ficar obstruindo muito a passagem aqui, a gente escolheu deixar ele morrendo aqui, né? Então ele acaba junto com a porta. E aí fica menos volumoso dentro do espaço, né? E ainda cumpre a função de armazenamento e aí não fica ocupando tanto espaço no ambiente. Putz, e aí a gente fez esse efeito da parede, da porta mimetizada, ele todo em preto, com a TV também basicamente camuflada ali na parede. E o ar-condicionado a mesma coisa, né? Aí a gente colocou essa porta mimetizada, né? A gente manteve a estrutura da porta e tirou a guarnição. E aí fez o acabamento e a pintura dela no preto. E a gente só trocou a folha. Ah, legal, hein? Então... Você aproveitou que já estava aqui no apartamento. E aí aqui dá pra ver até que tem a guarnição aqui a gente deixou e de fora a gente tirou. E aí eles colocaram os quadrinhos também aqui na parte do corredor. Aqui a gente tem o escritório e aqui a gente tem a suíte. Tá. E originalmente já eram 2 quartos? Originalmente já eram. Que demais! Eram 3, na verdade, só que a suíte eles juntaram e fizeram um closet com quarto. Entendi. Então a gente manteve bem a linguagem do apartamento no escritório, né? Um escritório e quarto de visitas. Aí a gente trouxe o revestimento do tijolinho com um sofá-cama. E a gente fez um outro posto de trabalho aqui. Tá. Então aqui seria o escritório mesmo e ali fica mais volante, né? Então a gente colocou essa bancada, né? Ela tá inteira estruturada aqui também. Aqui, escondidinho na parte de fora, a gente tem uma área técnica. Então, todas as condensadoras estão ali e aí a gente colocou... E tá super verde! Exato. Que demais! Pra esconder as condensadoras também. Tá. E aqui você continua com a serralheria. Aqui a gente manteve também as prateleiras em serralheria. E a gente fez esse armário que serve tanto de armário para casa, né? Então eles guardam itens de casa e também tem espaço para caso as visitas queiram, enfim, deixar mala, pendurar alguma coisinha. Então já tem um espacinho. Que legal isso! Já tá reservado. Também. Exato.
Então, tem o espaço deles, né, de guardar roupa de cama aí tá e o tudo roupeiro. mais. Tá, entendi. E aí a gente fez esses módulos todos diferentes. Esse aqui mais compridinho justamente para cabide, essas coisas. Tem armário em todo canto, né? Até aqui embaixo. Ah, mas é ótimo fica isso. escondidinho. Né? Então a gente tentou aproveitar ao máximo. Aí aqui, para fazer mais uma graça também, deixar o ambiente diferente, a gente colocou as boiseries. Então a gente fez essa pintura de meia parede, tá bonito, com a boiserie. A gente fez ela na altura por conta dos interruptores, né? Então a gente engloba ele, deixa no preto também, fica tudo discreto no mesmo tom. E aqui a gente tem um banheiro. Aí aqui a gente tem a suíte, o banheiro da suíte. Tão escuro que eu não enxergo o botão. Ah, que bonito! Tá nesse verde. Aqui, a construtora que entregou, né? Eles personalizaram e a construtora que entregou o revestimento verde na parte de dentro. E aí a gente trouxe ele pra parte de fora também aqui em cima. E aí embaixo a gente continuou o mesmo revestimento do piso e subiu ele a meia parede. Ah, você solucionou tudo aqui? Sim. Em serralheria também. Então a gente tem esse móvel na parte de cima em serralheria com as roldanas aparentes. Essa foi a mesma serralheria que fez a bancada de vidro. A bancada de vidro, isso. Tijolo de vidro. Exato. Ah, então você tem isso. E aí eles têm essa porta que corre, né? Então o armário não fecha 100%, mas legal, ele tem esse efeito de, enfim, continuidade também. Aí aqui a gente fez o pé em serralheria, né? Então o pé do móvel tá em serralheria. E a gente subiu essa lateral para virar o toalheiro. Ideia então boa, ele faz esse L aqui e aí já vira o toalheiro. E daí ele fecha na mesma altura. E aí ele fica na mesma altura ali do frontão da bancada. Aí aqui no corredor a gente colocou os balizadores. Então por fora ela é branca e por fora, dentro... Isso. A gente deixou as duas portas, né? Então quando você fecha as duas portas, elas inteiras ficam com esse efeito mais escuro. Aí aqui a gente manteve todos os acabamentos elétricos no escuro e aqui acho que foi um dos únicos que a gente deixou ele clarinho também. Tá bom. Pra ficar bem disfarçadinho também. E ela é discreta, né? Aí aqui a gente colocou os balizadores, né? Então uma iluminação mais funcional. E aqui a suíte deles. 2 quartos. Aqui que eram 2 quartos, né? Então esse aqui era 1 quarto e pra lá outro. Uau! Aí a gente fez o closet deles aqui nesse espaço, então tem sapateira embaixo também, aí a gente manteve a janela, claro, né? Então ali é o home office com a parte do tijolo de vidro, bancadinha. Aí a gente fez essa moldura aqui no mesmo material que tá ali fora, né? Então é o mesmo pau-ferro. Aí a gente revestiu tanto a parte de trás da parede quanto as laterais. A gente precisou fazer um engrosso pequenininho aqui para passar a fiação, porque é um pilar, né? Então a gente não consegue passar a fiação, a gente acabou passando por aqui para chegar a parte de elétrica. Colocou o espelhão de corpo, né? De closet. Aqui no canto a gente fez o aproveitamento do closet. Ah, vocês fizeram inteirinho. Exato, então é uma porta que camarão legal com você mostrar isso, total. Então fica ótimo, fácil de acessar, dá pra aproveitar até o finalzinho do canto, né, que normalmente é a parte mais chata. Por que eu não fiz isso no meu? Fica ótimo, aí cabideiro todo embaixo, a prateleira em cima que ainda tem espaço pra apoiar bastante coisa. E o cabideiro na parte de cima. Muito legal. Como a gente tem o rebaixo aqui, o maleiro a gente não conseguiu aproveitar tão bem, mas de resto deu tudo, todo o cantinho foi aproveitado. Então, até ali em cima, né, você colocou. Tudo. Aí aqui ficou um armarinho pequeno também, para coisas que eles não usam com tanta frequência. E aqui na parte de baixo, como a gente precisou fazer, né, como a gente fez esse nicho, a gente fez só a porta desse módulo no mesmo material para dar esse efeito, né? E aí aqui um armário. Então também tem esse espaço bem útil. Aí a gente deixou os futonzinhos aqui. Aí o gaveteiro de acessórios, enfim, coisinhas menores. E desse lado a gente tem a sapateira.
Organizadíssimo! Super organizados, né? E aí, o que a gente fez? Esse armário, ele faz a divisão com a suíte. Tá. Então, esse espelho aqui, ele tá escondendo a lateral do armário, que é parte virado pro closet e parte que é mais virado fininha pra cá. Exato, pras bolsas e pros sapatos, e parte virada aqui pra parte do quarto, que tem guarda-roupas de cabide também. Então, o cabide, normalmente, a gente precisa de uma profundidade maior. Então, a gente não dividiu exatamente no meio, mas tem o uso pros dois lados. Então, aqui a gente também tem um armário super espaçoso, super funcional. Para os longos, né? Assim, tipo casacão. Exato. Aí aqui eles colocam os casacos de frio, né? Esses que são mais pesadões. Aqui embaixo a gente soltou esse nicho para não ficar um elemento Nossa, tá grandão. Tão interessante baixo, isso. Com a iluminação. Então também fica bem interessante. E as mesinhas de cabeceira. Tá. A gente colocou esse acabamento aqui. Então tem uma base aqui na marcenaria, né, onde tem a iluminação, e aí tem a cabeceira estofada passando na frente da janela. Gente, que desafio que era aqui, hein? Com essa janela de quina. Né? Apertado, e aí a janela de quina também, que, enfim, dá uma engessada, né? Então fica mais complexo de colocar a cama sem ser com a cabeceira, né, na janela, mas aí você não consegue colocar uma TV, enfim. É desafiador mesmo, mas não, enfim, ficou muito legal, Aí no quarto a gente também descascou a parte dos pilares, então eles estão aparentes aqui também, mantendo aí a linguagem do apartamento. A gente usou esse tecido diferente para a cortina também, que é um voalzinho, né, uma telinha diferente, que também dá outro efeito, outro aconchego no quarto. Então a gente consegue usar um tecido escuro, que não deixa aquele ambiente fechadão, claustrofóbico, exato. Então ele tem a característica, né, tem o tom escuro, mas ainda assim entra muita iluminação nele. Então, e aqui você tem uma king, né? Assim, uma não king. Sim, não outra pequena, também era um desejo deles, né, ter uma cama grande, que também funcionou super bem, né, porque a gente tem a maior parte dos usos do quarto estão pra cá. Então aqui é só, enfim, dormir circular mesmo, pra vir dormir e pronto, né, então a gente não precisa ter uma circulação tão espaçosa que tem acesso a um armário, alguma coisa do tipo. Claro. Aí aqui a gente fez o mesmo efeito das prateleiras chanfradas, né, gente, e a solução dela tá chanfrada ocupa menos espaço, a mesma história da sala, né? Então aqui ela tá triangular, dá para colocar decoração, dá para colocar plantinha, ela tem a sua utilidade e ela não ocupa um grande espaço, né? Então funciona super bem também. E aqui em cima a gente usou ela em preto também para dar o acabamento e fazer essa linguagem toda do quarto. Amarra com o resto, né? Exato. E aqui a gente tem o banheiro deles. E daí no mesmo verde. Aqui o verde, né, da Cuba, a gente manteve aqui preto, essa bancada trocou, né, então a gente colocou aqui o São Gabriel escovado também com preto, a gente colocou esse Dansk, o preto, na parte de dentro do box, que também fica um efeito bem bonito. E esse armário aqui também, que ele é super interessante, né? O armário camarim, que ele faz aquela... isso é ótimo! O efeito de você conseguir se ver de frente e de trás, né? Então, é bem bacana. E com essa iluminação frontal também, que é excelente, a iluminação né? tá aqui, E aí você consegue, enfim, trazer esse efeito bem bacana. Ótimo pra se arrumar. Eu tô até, já vim aqui dar uma olhada, ver como é que tá a maquiagem. E aí tem o armário, né? Tem a função de armário aqui na parte de trás, então, enfim. Resolve mesmo. Super organizado. Olha! Gente, que Ai. Fiquei até meio humilhada. Tem a função de armário, né? E tem esse efeito que, putz, pro dia a dia é uma mão na roda, né? Aí aqui a prateleirinha a gente colocou no mesmo preto, né? Então fica bem discreta. Mas ela é parafusada? Bonitinha, hein? Da onde que discretinha, né? Não lembro. Lembra? Não lembro. Pego pra te bonitinha. Mostrar, mas eu não lembro. Ela fica bem discretinha. Metais pretos. E aí só o destaque da Cuba, né? Que a gente colocou uma cor
Que lembra o verde do revestimento do outro. E aí, gabinete embaixo também. Então, um espaço de bancada bem generoso. Aqui a gente deslocou, né? A bancada era centralizada, o ponto era centralizado. A gente trouxe ele mais pra lateral pra gente conseguir aproveitar melhor. E outra, a divisão dos às vezes você tá usando a pia, você quer abrir a porta, daí não dá. Fica esse... aqui você tem essa... Deu essa afastadinha aqui que funcionou bem também. Tá muito legal. Oi. Obrigada. Muita solução legal. Adorei filmar mesmo. Bom, abre, porque senão não teremos... Com certeza. É. Volte sempre. Voltarei.